Louvado seja o nome do Senhor. Vou pedir bem rapidinho que você abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Louvado seja Deus. Agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço aos meus pastores, agradeço ao pastor Marlon, que hoje não está aqui, se ele estiver assistindo ou assistir depois. Agradeço ao meu pastor Carlos. Louvo a Deus pela vida de cada um que se encontra aqui e que o nosso coração nessa noite seja uma terra fértil para a palavra do Senhor, para a semente que será semeada, porque Jesus nos ensina, que a semente é lançada, mas depende da terra. Então que o nosso coração seja uma terra fértil para a palavra de Deus nessa noite. Quero ler bem rapidinho aqui, vou ser breve. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 17. Diz assim: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o verso 19, Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Aí ele abre um parêntese aqui e fala, para o cantor-mor sobre os meus instrumentos de música. Amém, louvado seja Deus. Profeta Abacuque, profeta menor do Antigo Testamento, às vezes colocado assim, nós conhecemos assim, profeta menor, uma série de profetas, mas isso não se dirige ao conteúdo da mensagem deles. Não é que a mensagem deles é menos importante. A mensagem deles é tão importante quanto a de Isaías, quanto a de Jeremias, quanto a de Ezequiel, mas nós colocamos assim por questão do tamanho do livro, para facilitar em questões de estudo e por aí vai. E o profeta Abacuque, ele é um profeta muito diferente, um estilo de profeta que nós não estamos muito acostumados a ver no Antigo Testamento, porque quando a gente olha para as profecias de Isaías, de Ezequiel, de Jeremias, eles sempre têm uma mensagem de Deus para o povo, eles recebem a mensagem de Deus e direcionam para o povo. Por isso que quando você abrir o livro de um profeta, normalmente vai estar lá, assim diz o Senhor, ó casa de Israel, ó casa de Israel, assim diz Deus. Normalmente os profetas, eles estão falando diretamente com o povo, aquilo que Deus falou com eles. Só que o profeta Abacuque, esse profeta, ele tem um estilo de mensagem diferente. O livro dele é um pouco diferente, porque o profeta, ele não recebe ali uma mensagem de Deus para passar para o povo. Na verdade, o profeta Abacuque, ele tem uma conversa direta com Deus, ele tem um embate ali com Deus, ele tem ali questionamentos que ele traz a Deus. E muitas das vezes, nós pensamos que questionamento é sempre levado para um lado ruim. Não, vai questionar? Não questiona não, hein? Cuidado quando questionar. Mas o profeta Abacuque e Jó também, nós vemos que foram homens que fizeram perguntas a Deus, fizeram queixas a Deus. E essas queixas, elas são respondidas. O Senhor responde oração, o Senhor responde as nossas dúvidas, responde as nossas perguntas, responde os nossos medos. O Senhor nos responde, desde que nós nos coloquemos a perguntar a Ele, a ter um relacionamento com Ele, a buscar entendê-lo. Porque muitas das vezes nós queremos ali respostas, mas não nós buscamos o Deus que dá a resposta. Nós não buscamos diretamente em Deus a resposta que nós precisamos. No capítulo 1, o profeta Abacuque, ele traz uma queixa a Deus porque ele está olhando ao redor, ele está olhando o contexto, ele está olhando tudo aquilo que está acontecendo ao redor dele e ele está ficando preocupado. Ele está olhando para um lado, ele está vendo o povo, que deveria ser um povo santo, que deveria ser um povo reto, que deveria ser um povo que seguisse à risca as leis de Deus, e ele não vê isso acontecendo. Ele vê uma perversão moral, ele vê uma perversão espiritual, ele vê líderes religiosos vendidos, ele vê reis vendidos,
E ele começa a perguntar, calma aí, Deus, o que está acontecendo? Até quando, Deus? Ele faz essa colocação, ele chega até Deus e pergunta, Deus, até quando? Até quando vai continuar dessa forma? A lei está sendo levada de qualquer jeito, ninguém respeita mais nada, ninguém mais respeita a sua palavra. E aí, Senhor, até quando vai continuar assim? O profeta, ele faz essa pergunta a Deus. Ele não vai levar o problema para um lado, para o outro. Ele vai em quem poderia trazer solução para o problema. Ele ia fazer uma oração a quem poderia trazer resposta às dúvidas dele. E às vezes nos encontramos como esse profeta. Às vezes nos encontramos como Abacuque. Só que muitas das vezes não temos a mesma iniciativa de Abacuque. Às vezes identificamos um problema, identificamos ali algo que está errado e nós queremos agir como justiceiros. Queremos falar como deve ser feito e não buscar resposta em Deus para saber o que deve ser feito e como deve ser feito. E às vezes nós nos frustramos, ficamos ali nervosos. Como pode? Desse jeito não. Vai ser assim? Mas não temos a paciência, não temos a mansidão, não temos a coragem de se colocar diante de Deus para saber como agir. Preferimos agir por impulso, agir segundo o nosso entendimento, agir com a força do nosso braço e não perguntar a Deus, Senhor, como vai ser? Como eu faço? Às vezes vemos alguém tomando talvez uma atitude errada, agindo de forma errada, e queremos ser os justiceiros, porque Abacuque estava vendo isso, pastor. Ele viu um povo pervertido, ele viu um povo desobedecendo a Deus, mas ele não chegou até Deus e falou, Deus, mata esse povo, não. Ele fala, Senhor, o que nós vamos fazer a favor desse povo? O que nós podemos fazer para trazer solução para esse povo? Abacuque faz isso. Ele não quer ser o justiceiro, ele não quer punir ninguém, ele quer salvação, ele quer misericórdia, ele quer solução. E Deus responde a petição de Abacuque, porque Deus responde oração. Deus ainda responde oração. Se nós orarmos, o Senhor trará resposta às nossas orações, às nossas dúvidas. Não tem jeito de ter resposta se não pedir. Não tem jeito de ter resposta se não perguntar. Então a pergunta de Abacuque, mesmo que pareça agressiva, é uma pergunta sincera. E às vezes é o que falta em nós. Sinceridade diante de Deus. Preferimos colocar uma máscara, preferimos fazer ali, jogar palavras. Me lembro daquela pregação de Aitofel. Preferimos jogar palavras, jogar uma coisinha aqui, jogar uma coisinha ali, mas não buscamos solução em Deus. E Abacuque busca. E Deus responde o questionamento do profeta. Só que a forma como Deus responde o questionamento do profeta é algo duro, é algo difícil. Porque Deus responde a Abacuque, olha só, Abacuque, eu sei que está tudo pervertido, eu sei que estão desobedecendo, e eu estou vendo. Eu estou vendo o que está acontecendo. Você falou, você perguntou, questionou, e a minha resposta é essa. Eu estou vendo tudo o que está acontecendo. Eu estou contemplando tudo o que está acontecendo. E eis aqui a solução. E aqui a gente entra um pouco nesse contexto, nessa história, de forma breve, para a gente não prolongar muito. Esse é o objetivo. Deus fala para Abacuque, olha só, o povo está pervertido, o povo está desobedecendo, e eu vou pegar a Babilônia, os caldeus, vou pegar aquela nação terrível. Eles confiam no próprio poder deles, eles são soberbos, eles acham que eles são os melhores. Eles destroem tudo aonde eles vão. Quando eles vão até as nações, não sobra nada. Porque essa foi a nação que levou o povo de Israel cativo, que levou Daniel cativo, como o nosso pastor falou aqui. Eu vou usar essa nação para trazer
conserto a vocês. Eu vou usar essa nação para fazer com que vocês sejam mais crentes, para fazer com que vocês sejam mais verdadeiros, para fazer com que vocês sejam mais fiéis. E o profeta Abacuque, ele entra em choque. Quando ele escuta isso de Deus, ele fica abismado, ele fica assustado, ele entra ali num estado de choque, porque Deus, peraí, eu entendo, nós somos ruins, mas o Senhor vai usar um povo pior que a gente, o Senhor vai usar uma nação pior que a nossa para trazer conserto para a gente. Então o mesmo profeta que antes estava fazendo súplicas a Deus, que antes estava pedindo a Deus para agir e fazer alguma coisa, agora é o mesmo profeta que está reclamando como a forma que Deus vai agir. Isso me lembra nós mesmos, porque nós temos essa mania. Nós temos a mania de chegar, de orar por uma coisa, de buscar, de subir, descer monte, de acordar de madrugada e pedir, e quando Deus dá, nós reclamamos, nós não gostamos como a forma que Deus faz, nós não aceitamos. Senhor, eu até queria, mas desse jeito. Às vezes nós estamos assim, às vezes nós temos essa atitude, perturbamos, pedimos, Deus dá, e até como a forma que Deus dá, nós ainda reclamamos. É complicado, né? É uma luta. Imagina, Deus do céu, olha só, o povo pediu e agora está reclamando, né? Às vezes a gente pede uma coisa, luta para ter um emprego, ora, pede a Deus, quando consegue, reclama o tempo todo. Ah, mas é isso, mas é aquilo, mas é desse jeito. Luta para ter, talvez ali, uma oportunidade de algo. Às vezes clama a Deus, chora para receber uma bênção. E às vezes reclama de como a bênção vem. Esse é o profeta Abacuque. Ele fica assustado com Deus. Só que a atitude do profeta Abacuque, aqui no primeiro versículo do capítulo 2, é o que me chama a atenção. Olha o que ele diz: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Em outras traduções, Abacuque está dizendo assim: olha só, eu não estou entendendo nada, eu não sei como que vai ser, mas eu vou continuar aqui na minha posição, esperando a resposta do Senhor. Mesmo que eu não entenda como está acontecendo agora, eu continuarei posicionado no local que Deus me colocou, até eu entender a vontade dEle para mim. Muitos de nós não somos como Abacuque. Vamos voltar de novo. Pedimos, recebemos. Quando recebemos, reclamamos. Porém, além de reclamar, ainda saímos da posição que Deus nos colocou. Ainda nos cometemos deslizes ali. Ah, já que é assim, também não quero mais saber desse negócio de igreja, não quero saber desse negócio de crente. Ah, eu faço tão certinho, eu tento fazer de forma tão certa, e parece que Deus não vê. Abacuque não. Deus, eu te pedi, eu recebi a resposta. Eu não estou entendendo nada dessa resposta, mas eu vou continuar aonde o Senhor me colocou. Vou continuar após, como um vigia, como um sentinela, atento, não distraído. Não distraído no meu posto, não distraído na minha vocação, não distraído aonde o Senhor me colocou, não fazendo de qualquer jeito aquilo que Deus me colocou para fazer. Eu estarei aqui pronto e preparado até entender aquilo que o Senhor quer para mim. O problema não está no Senhor, Deus, o problema está em mim. Então eu vou continuar aqui até eu entender o que o Senhor quer para mim. Ele entendeu que o problema era ele. É difícil para a gente, o nosso orgulho, o nosso ego, não nos permite às vezes entender que o problema somos nós, irmão. Nós, não é o irmão do lado, não é o pastor,
não é o presbítero, não é quem dirigiu o culto, quem cantou o louvor, quem pregou a palavra. Às vezes o problema está na gente. Porque, como eu disse aqui no início, Jesus conta aquela parábola, o semeador saiu a semear, a semente vai sendo lançada, os louvores vão sendo cantados, as palavras vão sendo pregadas nas quartas, nos domingos. Nós falamos, não, hoje a palavra não foi tão boa. Essa palavra não é para mim. O louvor hoje estava meio assim. Será que era o louvor? Será que era a palavra? Será que era o pregador? Às vezes o problema não é a terra que está recebendo. Às vezes precisamos subir na torre de vigia mais uma vez, ficar a posto como sentinela, posicionado, atento, para perceber o que Deus quer falar. Porque Deus é um Deus de detalhe. Ele fala minuciosamente nos detalhes. Através da sua palavra tudo se fez, tudo se formou, com muito detalhe. E às vezes nós não percebemos, queremos coisas explosivas, e às vezes Deus quer falar em detalhes, quer falar através de um louvor. Às vezes através do louvor, que às vezes a gente nem recebe. Às vezes através de uma oportunidade, de uma palavra, que às vezes a gente nem quer receber. Não é para mim. Senti hoje que não está muito a ver aqui com o que eu estou vivendo. A gente quer adaptar a palavra de Deus à nossa vida, sendo que é a nossa vida que tem que ser adaptada à palavra de Deus, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus exige de nós. Porque Abacuque vai perguntando, vai mostrando os seus questionamentos, vai buscando entender, e Deus responde ele, traz a solução para ele. E quando traz a solução, ele fica ainda sem entender, ele fica um pouco perdido. E Deus, com muita paciência, ainda traz mais uma resposta a ele. Deus responde a Abacuque. Algo que Deus diz aqui, no capítulo 2, no verso 4, que é um texto-chave de Abacuque. Talvez você nunca tenha lido Abacuque, mas você já ouviu esse versículo: justo viverá pela fé. Esse versículo se encontra no livro de Abacuque e é repetido depois no Novo Testamento, em Gálatas, em Romanos, se eu não me engano em Hebreus também. E esse versículo é o versículo chave do livro de Abacuque. Porque Deus fala para Abacuque, ele traz ali algumas questões para as dúvidas que Abacuque tem. Porque Deus é um Deus de resposta, ele responde. Nós temos que estar atentos para ouvir o que Deus tem a falar conosco. Nas madrugadas, quando dobramos o nosso joelho para orar, principalmente nesses momentos, porque às vezes nós viemos aqui para o culto, e às vezes pela nossa falha humana, de pensar que é só mais um culto, é só mais uma quarta-feira, é só mais um domingo, nós não percebemos o que Deus quer falar. Então nós precisamos estar atentos para ouvir a voz de Deus. E aí Deus fala para Abacuque: olha, o justo vai viver pela fé. O justo viverá pela fé. Porque fé tem a fé em si, né? Para outras ali religiões, para outras crenças, né? Muitos têm ali um conceito sobre fé, o que eles acham de fé, o que é, mas nós também temos aqui em Hebreus capítulo 11 que vai dizer: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, que se não veem. Ou seja, a fé para você que está aqui nessa noite é um fundamento das coisas que se esperam. E é a prova das coisas que você não vê. Isso é fé para você. E Deus fala para Abacuque assim: você vai viver pela fé. Porque agora você está vendo um cenário de caos. Agora você está vendo um cenário de destruição. Agora você acabou de ouvir que a Babilônia vai vir, vai destruir todo mundo, e vai levar um monte de gente cativo, e vai tratar vocês para vocês serem mais crentes.
Então você vai precisar de muita fé para entender que é além desse cenário. Eu tenho algo maior para vocês do que esse momento de dificuldade. Eu tenho algo maior para vocês do que esse momento de crise. Eu tenho algo maior para vocês do que esse momento de medo, de solidão. Mas vocês precisam ter fé para isso. Porque se você olhar para o seu cenário atual, você se frustra talvez. Você pensa que Deus não vai fazer. Então é necessário ter fé. Fé para que nós possamos crer que Deus pode fazer grandes coisas através da palavra dele. E Deus fala isso para Abacuque. Abacuque, você precisa ter fé. E eu vou repetir de novo. Está repetitivo, eu vou repetir de novo. Você precisa ter fé. Precisa colocar sua fé em movimento. Precisa reconhecer o tamanho do seu Deus. Seu Deus não é qualquer coisa, não. Foi louvado aqui. Ele se movimenta ao som da adoração. O toque das suas mãos é muito poderoso. Esse é o Deus que você serve. Deus fala para Abacuque, porque ele diz, olha só, a Babilônia vai vir, realmente, vai dar muito trabalho, mas Deus ele faz uma série ele faz um tópico aqui, de ais, né? Ai de você, ai daquilo, e quando Deus fala na Bíblia ai, é ai mesmo, né? Dói, e Deus faz uma série de ais aqui, dizendo que aquele povo, aqueles babilônicos, embora em algum momento o poder deles fosse ali se sobressair, eles fossem de fato reinar, fossem de fato conquistar o povo, né, destruir ali o povo, quase destruir, né, coloca o povo cativo, mata muita gente morre de fome, aquela coisa toda. Deus, ele traz um conforto para o coração de Abacuque. Porque o livro do profeta Abacuque não se restringe apenas ao contexto da época. Porque o império da Babilônia, sabe, a essência da Babilônia ainda opera no mundo lá fora. Através de autoridades, através de governos. Babilônia ainda opera no mundo lá fora. E Deus está dizendo para Abacuque que ele deve somente confiar e ter fé. Porque o reinado de Babilônia é passageiro. A injustiça que acontece do lado de fora é passageiro. Sabe? A opressão que acontece do lado de fora, tudo isso vai passar. O crente não tem que estar se tremendo, meu Deus, quem vai ganhar a eleição? O crente não pode estar assim. Meu Deus, como vai ser agora? Quem vai ganhar? Deus está dizendo, todos esses governos irão passar. E ele diz aqui em Abacuque algo que é muito lindo, que a gente até louva aqui, porque vai chegar um tempo que toda a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor. Haverá um tempo que toda a terra será cheia do conhecimento e da glória de Deus. Então o crente, ele não tem que estar desesperado, ele não tem que estar com medo dos cenários, das crises. Ele tem que ter fé e acreditar que Deus vai fazer ele passar por meio da crise, porque aliás o céu não está em crise, não é isso? Não é isso que a gente diz? O céu não está em crise, então por que esse medo, por que essa angústia, essa ansiedade? E Deus diz isso a Abacuque, e Abacuque entende. Eu louvo a Deus porque Ele deixou uma série de livros e de história de homens para nos dar exemplo, para nos alegrarmos, sabe, confiarmos na palavra do Senhor, porque é um livro sobre Deus, e Deus, no seu amor, Ele ainda, mesmo se revelando à humanidade, Ele nos ensina a sermos servos de verdade, a sermos, sabe, homens e mulheres de Deus, a confiarmos nele e nos dá os motivos para isso. Deus não é um Deus de loucura, não, confia em mim, que você vai ver. Não, Ele nos dá motivos para confiarmos nele. Tem aqui 66 livros que nos garantem motivos para confiarmos em Deus. Temos aqui a encarnação de Deus
Jesus Cristo, que se entregou por nós, ao nosso favor, e aqui há um grande motivo para nós confiarmos no amor de Deus. E aqui no livro do profeta Abacuque, também temos mais um motivo para confiarmos em Deus. Porque Abacuque diz assim, depois de toda aquela história, depois dele questionar, perguntar, Deus responder, ele permanecer posicionado, Deus falar que o justo vai viver pela fé, Abacuque entende. E ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Abacuque está dizendo assim para Deus: Senhor, faz de novo nos nossos dias aquelas glórias que o Senhor fez no passado. Faz de novo nos dias de hoje aquelas coisas que o Senhor fez no nosso passado, na nossa história. E ele começa a listar, porque Deus é grande. Ele se apresentou no monte a Moisés. Ele abriu o mar para o povo de Israel passar. Ele libertou o seu ungido. E ungido aqui está falando do povo de Israel, das mãos de Faraó. Ele libertou o seu povo. E Abacuque fala: faz de novo em nossos dias o que o Senhor fez no passado. E talvez a sua memória esteja falhando e você esteja se esquecendo do que Deus já fez no passado. Mas é melhor você trazer à memória agora as bênçãos, os milagres, os socorros de Deus que Ele fez no passado, e começa a pedir a Ele nessa noite: Senhor, hoje o cenário não é muito bom, hoje o cenário não é o melhor, mas faz de novo, Pai, o que o Senhor fez no passado. Faz de novo na minha vida o que o Senhor fez em outrora, Deus. Faz de novo, Senhor. Faz mais uma vez. Sabe, porque às vezes nós esquecemos do que Deus fez. Nós esquecemos da cura que Ele trouxe. Nós esquecemos da porta que Ele abriu. Nós esquecemos da família que Ele nos deu. Nós esquecemos do cuidado que Ele tem nos dado. Então nós precisamos trazer à memória, mesmo que o cenário hoje seja um cenário de luto. Traga à memória: Senhor, hoje talvez não seja o melhor. Hoje meu casamento não seja o melhor, minha vida financeira não seja o melhor, minha família talvez não esteja tão unida, mas o Senhor pode restaurar. O Senhor pode fazer de novo como o Senhor fez no passado. Ele pode, irmão. Ele pode, Ele abriu o mar. Abacuque louva, missionário Richard, o tamanho desse Deus. Ele coloca na cabeça dele o tamanho do Deus que ele serve. E nós precisamos trazer à memória o tamanho do Deus que nós servirmos. Porque Abacuque adorou e entendeu, independente do cenário. Independente do cenário. O cenário ainda era ruim. Babilônia ainda iria vir. Mas ele diz: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei em o Deus da minha salvação. Ele entendeu que para ele ter fé, que para ele colocar a fé dele em movimento, o cenário não precisa ser o melhor. Ele precisa conhecer o Deus que ele serve. Traga à memória o tamanho do seu Deus. Traga à memória o tamanho do seu Deus, porque quando você trouxer à memória o tamanho do seu Deus, você vai fazer igual a Abacuque. O Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Ele está falando assim: olha Deus, o cenário é de caos, o cenário não é bom, eu não tenho condições, mas o Senhor vai me capacitar a alcançar as alturas.
O Senhor fará os meus pés caminhar, mesmo nesse cenário de dor, mesmo nesse cenário de medo, mesmo nesse cenário de dúvida, de frustração. O cenário não precisa mudar, mas eu vou continuar caminhando, porque o Senhor vai me capacitar. O Senhor vai nos capacitar, irmãos. O Senhor vai nos capacitar a caminhar no meio do medo. O Senhor vai nos capacitar a caminhar no meio do vale de ossos secos. O Senhor vai nos capacitar, porque nós podemos todas as coisas, e todas caminhar no cenário de medo, também se aplica. Caminhar num cenário de dor, continuaremos caminhando, porque podemos todas as coisas. Também continuaremos caminhando num cenário de prosperidade. Continuaremos, não abandonaremos a Deus, porque todas as coisas estão sujeitas a Ele. Todos os governos, autoridades, principados, tudo está sujeito a Ele. E a nossa fé nele, Jesus Cristo. Nossa fé é nesse Deus que pode todas as coisas. Até aqui o Senhor me deu, não irei me estender. Quero agradecer a oportunidade e aplauda ao Senhor. Confie em Deus, irmãos, confie em Deus. Glória a Deus, glória a Deus.